Fala pessoal, mais um Almeida Cash na área e no vídeo de hoje vamos falar sobre os fundos imobiliários. Tenho duas perguntas para você. O quanto de dinheiro você já gastou dentro de um shopping ao longo da sua vida? E se eu te dissesse que você pode, ao invés de gastar dinheiro, ganhar dinheiro com shoppings? E não, você não precisa ter uma loja nem trabalhar em uma. Afinal de contas, eu espero que o shopping da sua cidade esteja fechado nesse momento. Nesse vídeo, vou explicar para você o que são os fundos imobiliários e como você pode se tornar um investidor desses ativos. Existe um senso comum que o brasileiro tem um apreço por investimentos em imóveis. Com certeza você conhece alguém que tem um imóvel alugado ou já ouviu aquela frase, né? Eu quero chegar na aposentadoria com 6 casinhas de aluguel ali para ter uma renda tranquila. Mas, afinal de contas, o que são os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários surgiram da união entre o mercado imobiliário e o mercado financeiro, resultando em um mix de investimentos conservadores e com previsibilidade, como os imóveis, e uma rentabilidade expressiva que você só consegue no mercado financeiro. E o melhor, com previsibilidade ao longo dos meses e consistência nesses rendimentos. Calma que eu já te explico. Os fundos imobiliários têm uma vantagem considerável em relação aos imóveis físicos. Isso porque você não precisa ter o dinheiro total para investir naquele imóvel. Por exemplo, se você for comprar um apartamento de 300 mil reais, você precisa ter os 300 mil reais para fazer essa compra. Com os fundos imobiliários, você compra pequenos pedacinhos de imóveis, que são chamadas cotas. Essas cotas são negociadas por valores até 100 reais que você encontra essas cotas. E você vai virar um cotista, um sócio daquele complexo de imóveis. Esses imóveis são gerenciados pelos fundos. E você pode ter acesso a esses fundos criando uma conta na corretora e fazendo a compra direto da B3, a Bolsa de Valores brasileira. Atualmente, no momento desse vídeo, a B3 conta com 215 fundos imobiliários aproximadamente. Com esse investimento, você vira sócio de um conjunto de imóveis e não precisa se preocupar em alugar esses imóveis, reparar possíveis danos ou contratar uma imobiliária. Isso porque, por trás desses fundos, existe uma gestora que cuida de tudo isso para você. Obviamente, essa gestora ela cobra uma taxa de administração para fazer esse trabalho. Mas não precisa se preocupar, essas taxas elas giram de 0,1% até 1% em média. Obviamente, é um fator muito importante a se observar na hora de escolher qual fundo imobiliário você vai querer ter na sua carteira. Uma outra vantagem dos fundos imobiliários são os aluguéis. Sim, fundos imobiliários rendem aluguéis mensais para os cotistas, assim como os imóveis tradicionais. Claro que a quantidade que você vai receber vai depender do número de cotas que você possui. Quanto maior o número de cotas, maior será o aluguel que você recebe. E sobre esses aluguéis, existem dois fatos que vale a pena ser pontuados aqui. No Brasil, existe uma lei, a Lei 9779 do ano de 1999, mais especificamente no artigo 10. Essa lei obriga todos os fundos imobiliários do país a distribuírem 95% dos seus lucros para os cotistas. Muita gente confunde essa lei, afirmando que essa porcentagem é feita mensalmente, mas isso é um erro. A lei afirma que os 95% do lucro devem ser distribuídos durante todo um semestre. Para você comprovar essa lei, eu vou colocar um print dela em algum lugar dessa tela. Ainda sobre os aluguéis, é importante ressaltar que esses rendimentos são isentos de imposto de renda, ao contrário dos aluguéis dos imóveis tradicionais. Se você pesquisar sobre qualquer fundo imobiliário e encontrar um rendimento de, por exemplo, 0,15% ao mês, essa é a porcentagem que vai cair na sua conta, em média, ao final daquele mês, isento de imposto. O único momento que você vai pagar imposto de renda relacionado aos fundos imobiliários é quando você vai vender uma cota. E esse pagamento ele só acontece se você tiver lucro sobre o preço de compra que você fez anteriormente. Ou seja, o imposto de renda ele é calculado em cima do lucro que você obteve na venda daquela cota. E você, já aprendeu algo novo com esse vídeo? Se sim, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Um outro ponto positivo dos fundos imobiliários é a facilidade de compra e venda dessas cotas. Se você tiver um apartamento, por exemplo, e quiser vender esse imóvel, você precisa encontrar um comprador que esteja disposto a pagar o valor integral por aquele apartamento, certo? Isso, muitas vezes, pode ser bem complicado. Já com os fundos imobiliários, você consegue vender de maneira quase instantânea, se o seu fundo tiver uma liquidez alta, por meio da Bolsa de Valores. Além disso, você pode vender alguma das suas cotas e continuar com outras. Não é tudo ou nada como no imóvel tradicional.
Por exemplo, se eu tenho 100 cotas e quero me desfazer de 20 e permanecer com 80, eu posso fazer isso sem nenhum problema. Agora imagine no meu apartamento. Eu quero vender apenas 3 metros quadrados do meu quarto. Não dá, né? Atualmente, os fundos imobiliários no Brasil são divididos em duas categorias. Os fundos de papel, que são aqueles que investem em recebíveis imobiliários, que são investimentos de renda fixa voltados para o mercado imobiliário. Além disso, existem os fundos de tijolos, que são aqueles compostos por lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings, hospitais, escolas, entre outros. Isso mesmo, por menos de R$100 você pode se tornar sócio de algum desses conjuntos de empreendimentos e receber mensalmente aluguel na sua conta. Mas claro, como todo investimento, os fundos imobiliários também apresentam alguns riscos. O primeiro deles é em relação à quantidade de imóveis que aquele fundo apresenta. Quanto menos imóveis, mais é o risco que você está exposto pela não diversificação desse fundo imobiliário. Uma outra possível desvantagem é a administradora que está por trás desse fundo. Por isso, é muito importante você avaliar o histórico dessa administradora para entender como que os gestores se comportam na hora de fazer os investimentos e na hora de cuidar desses complexos de empreendimentos. Em resumo, com os fundos imobiliários, você tem acesso a diversos imóveis por um preço mais acessível, recebendo rendimentos todos os meses livres de imposto de renda. E o melhor, sem a dor de cabeça que um imóvel tradicional pode causar no seu dia a dia. Pessoal, a ideia desse vídeo foi apenas apresentar para vocês os fundos imobiliários. Mais para frente no canal eu vou trazer como escolher esses fundos e quais indicadores olhar na hora de fazer esse tipo de escolha. Por isso, não deixe de acompanhar o AlmeidaCast e fique por dentro dos principais assuntos sobre negócios e investimentos. Até a próxima, pessoal!